A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Narrativa Viva. Hoje vamos mergulhar em uma das cartas mais impactantes do Novo Testamento, que é a Carta aos Gálatas, conhecida também como a Carta da Liberdade. Que tipo de liberdade é esta? Será-se a liberdade para fazer o que quisermos? Ou será a liberdade de viver pela graça e não pela pressão da religiosidade? O Senhor nosso Deus, por meio do seu servo, o apóstolo Paulo, nos convida a entender que não somos salvos por esforço humano, mas pela fé em Jesus Cristo. E é essa verdade que transforma nossa maneira de viver, de amar e até de enfrentar as pressões do mundo. Estaremos estudando hoje a respeito da lição do terceiro trimestre, lição essa de jovens, que tem como um tema geral a liberdade e Cristo. No subtema, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Essa lição de hoje, ela vai te confrontar, mas também te libertar. Então, pegue sua Bíblia, abra o seu coração e venha descobrir o que significa viver a verdadeira liberdade que só o Evangelho pode te oferecer. Não se esqueça também de curtir este vídeo e se inscrever no canal Narrativa Viva. E também compartilhar este estudo com outros jovens, familiares, pessoas amigas que também querem viver a fé com propósito e entendimento. O livro de Gálatas é chamado a Carta de a Liberdade Cristã, porque você pode observar muito bem que seu principal tema é a libertação do cristão da escravidão da lei e a vivência da fé por meio da graça de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo escreve esta carta para defender a liberdade do Evangelho da Graça contra falsos ensinos que estavam tentando obrigar os cristãos a seguirem rituais da lei de Moisés, como a incircuncisão, como se isso fosse algo necessário para a salvação. Aqui está também 4 motivos pela qual esta carta recebe este nome. Primeiro, liberdade da lei como um meio de salvação. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele nos descreve o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo aqui está nos ensinando que o cristão não precisa mais viver sob o jugo da lei mosaica, como regras cerimoniais, sacrifícios e rituais, porque Cristo já cumpriu toda a lei por nós. A salvação, ela vem pela fé em Jesus e não por méritos humanos. O segundo ponto aqui também a ser destacado é a liberdade do legalismo religioso. Paulo, ele combate a ideia de que os cristãos precisariam seguir regras para merecer a salvação. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso liberta o crente da culpa constante e da autoconfiança religiosa, levando-o a depender totalmente da graça de Deus. Um terceiro ponto aqui também a ser observado é liberdade para viver guiado pelo Espírito.
Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos diz o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa liberdade, do qual o apóstolo Paulo aqui está falando, não se trata de libertinagem. Pelo contrário, agora o cristão ele é livre para viver segundo o Espírito, produzindo assim os frutos como amor, paz, paciência, bondade e domínio próprio. Aqui também podemos destacar acerca de liberdade de status espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo nos diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O Evangelho, ele quebra barreiras sociais, culturais e religiosas. Em Cristo, todos são igualmente filhos de Deus, livres de distinções que antes dividiam as pessoas na religião judaica. Em resumo, a carta aos Gálatas nos mostra que o cristão ele é salvo pela graça e não pela lei. E segundo, somos livres da culpa e do medo de não merecer a salvação. Mas como isto funciona? O que isto quer dizer? Muitas pessoas, inclusive também cristãos, vivem com uma sensação constante de que não são boas o suficientes para Deus. Elas sentem culpa pelos seus erros do passado e medo de que, por causa disso, Deus não aceite ou até mesmo as rejeite. Essa culpa, ela pode vir muito bem de ideias erradas, como tipo, tenho que fazer coisas boas, ser perfeito ou cumprir regras para que Deus me ame. Mas veja o que a Bíblia nos informa acerca disto. A Bíblia nos mostra, ensina que ninguém consegue ser perfeito e cumprir totalmente a lei de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ou seja, por isso, se a salvação dependesse dos nossos méritos, todos estaríamos condenados. A boa notícia é que em Cristo somos declarados justos, não por causa das nossas obras, mas pela fé. Isso significa que Deus nos aceita da maneira que estamos, porque Jesus pagou o preço pelos nossos erros lá na cruz do Calvário. Também aqui podemos destacar acerca de você não precisa carregar o peso da culpa como se fosse seu castigo eterno. E também nem precisa viver com medo de perder a salvação por causa das suas falhas. E essa liberdade que obtemos em Cristo, ela se manifesta de uma forma muito prática nas nossas vidas, quando confessamos nossos erros, sabendo que Deus perdoa. Você se sente seguro no amor de Deus, também, assim quando falha. Você não precisa fingir perfeição para ser aceito na igreja ou diante de Deus. E essa segurança, mediante esta graça, também te dá coragem para crescer e mudar, não por uma obrigação, mas por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Em resumo, somos livres da culpa e do medo, porque Jesus já levou o nosso castigo e o amor de Deus, ele é incondicional para com aqueles que creem. Isso transforma nossa relação com Deus de medo para confiança, de obrigação para alegria. Podemos então também aqui entender, vivemos guiados pelo Espírito e não por regras externas, e que em Cristo todos têm o mesmo valor
diante de Deus. E como devemos viver esta liberdade cristã que o apóstolo Paulo está falando no nosso dia a dia? Aqui você pode se fazer duas perguntas. Você é livre? Livre para quê? Entenda, muitos jovens, ou até mesmo membros dentro da igreja, têm confundido esta liberdade com fazer o que quiser e quando quiser. Mas a verdadeira liberdade que Gálatas aqui está nos apresentando não é a liberdade para pecar, e sim a liberdade para viver uma vida que agrada a Deus sem o peso da culpa, da hipocrisia ou da religião vazia. Na prática, isso significa dizer que você não precisa ser perfeito para Deus te amar. Deus não te ama porque você faz tudo correto. Ele te ama porque você está em Cristo. Quando você entende isso, para de viver com medo de errar ou tentando manter uma máscara de crente perfeito. Você passa assim a viver com sinceridade diante de Deus, confiando na graça dele todos os dias. E isso também te direciona para você dizer não ao pecado. Antes você era escravo do pecado. Agora, com o Espírito Santo, você pode escolher viver diferente. Exemplo prático. Quando você vai ouvir uma música, pergunte a si mesmo: será que isso alimenta minha carne ou meu espírito? Quando você for também postar algo, pense: será que isso glorifica verdadeiramente a Deus ou só me exalta? Então essa liberdade cristã, ela te dá força e também te dá consciência para que você faça as escolhas certas que refletem a nova vida em Cristo qual você está. Você é livre para servir. Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos diz: não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros com amor. Ser livre em Cristo é usar seus dons, tempo e energia para ajudar aos outros e não viver para si mesmo. Na sua igreja, na escola ou em casa, você pode ser luz onde estiver, com atitudes simples, de amor e também de respeito. Então, meu querido jovem, meu irmão, use essa liberdade que Cristo tem te dado para viver com propósito, com verdade, com um coração cheio da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico da lição é encontrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, nos traz algumas verdades. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Observe que ninguém é salvo por tentar cumprir a lei. Paulo enfatiza isto muito bem dizendo: o homem não é justificado pelas obras da lei. Aqui Paulo está afirmando claramente: ninguém se torna justo diante de Deus por obedecer mandamentos ou seguir rituais religiosos. Isso incluía a circuncisão, as festas, os sacrifícios e todas as regras da lei de Moisés. Paulo aqui vai nos mostrar claramente que a única maneira de sermos aceitos por Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. Justificação significa ser declarado justo por Deus, ou seja, estar em paz com Ele. E essa condição
não vem dos nossos méritos, mas da fé na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Paulo, ele se incluía nesta informação quando ele mesmo diz: até nós, judeus que conhecemos a lei desde pequenos, também tivemos que crer em Jesus para sermos salvos. Ou seja, nem mesmo a religiosidade mais rígida salva alguém. Paulo aqui conclui que as obras da lei não podem justificar ninguém. E isso, meus irmãos, é um choque direto contra o legalismo. Ninguém pode ser salvo por boas ações, nem por uma vida religiosa exemplar. A salvação é um presente imerecido de Deus, recebido pela fé. Em resumo, Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos mostra que a salvação não vem por fazer, mas por crer. Não vem do homem, mas de Deus, e não depende de esforço, mas da graça. Quantos jovens e até mesmo membros da igreja, pessoas, creem e pensam dessa forma: ah, Deus só vai me aceitar se eu for certinho. Esse versículo, irmãos, nos liberta dessa mentira. Deus te aceita em Cristo, e é essa graça que te transforma de dentro para fora. O resumo da lição nos fala: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras. A carta aos Gálatas é uma defesa apaixonada do Evangelho da Graça, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, para corrigir um erro grave que alguns cristãos estavam sendo ensinados, que para serem salvos precisavam obedecer à lei de Moisés, como a circuncisão e entre outras regras, além de crer em Jesus. Paulo responde com firmeza: a salvação não é conquistada por obras ou méritos humanos. Ela é recebida pela fé em Jesus Cristo. Se fôssemos definir o livro de Gálatas em uma palavra, ela seria o seguinte: não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Podemos também aqui adicionar ao livro de Gálatas alguns temas centrais, como por exemplo, a justificação pela fé e não pelas obras da lei, Gálatas capítulo 2, versículo 16, a verdadeira liberdade cristã, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Terceiro, a vida no Espírito e não na carne ou no legalismo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 27. A carta aos Gálatas, ela continua bastante atual nos dias atuais, porque assim muitos ainda vivem tentando merecer o amor de Deus, mas Paulo aqui nos lembra claramente: Jesus já fez tudo, basta crermos. Em sequência, temos os 3 objetivos da lição, que é, primeiro, entender o panorama geral da carta aos Gálatas. Esta carta, tendo como autoria o apóstolo Paulo, do qual estamos aqui falando, tem a sua data escrita por aproximadamente entre os anos de 48 e 55 depois de Cristo, tendo como destinatário os cristãos da região da Galácia, província romana, que incluía cidades como Listra, Derbe, Icônio e Antioquia. Paulo, ao escrever esta carta, tem como propósito corrigir um grave desvio doutrinário. Falsos mestres, chamados judaizantes, estavam ensinando que, para ser salvo, não bastava crer em Jesus, era também necessário obedecer à lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Paulo então ele defende com firmeza
que a salvação é pela fé em Cristo e não por obras da lei. Ele mostra que a justificação vem da graça e que o cristão está livre da escravidão legalista para viver no Espírito. A carta, ela tem uma estrutura muito impactante, onde podemos observar que no capítulo de 1 ao 2, encontramos Paulo fazendo defesa da sua autoridade apostólica, afirmando que recebeu o Evangelho por revelação de Jesus, aonde também repreende Pedro por se afastar dos gentios, e onde ele declara: o justo viverá pela fé. Os capítulos de número 3 a 4, Paulo ele explica o papel da lei, usa Abraão como exemplo de justificação pela fé, mostra que agora somos filhos de Deus por meio de Cristo e também nos mostra que a lei não salva, e ela apenas mostra a necessidade do Salvador. E os capítulos de número 5 ao 6 nos mostra que o cristão é chamado à liberdade, mas não à libertinagem. Nos mostra também acerca de o chamado a viver guiado pelo Espírito e não pela carne, e também constata obras da carne com fruto do Espírito e ensina sobre o amor ao próximo, responsabilidade e semeadura espiritual. Ao analisarmos aqui o segundo ponto, que nos fala acerca de compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita, podemos observar que, após a saída de Paulo, mestres judaizantes começaram a ensinar que os cristãos gentios deveriam seguir a lei de Moisés, principalmente a circuncisão e regras alimentares, para serem salvos ou aceitos como parte do povo de Deus. Esse ensino misturava fé com obras e colocava o evangelho da graça em risco. Então Paulo escreve esta carta com o motivo de defender o evangelho verdadeiro e também proteger os cristãos gentios. E, enfim, mostra o fim do papel da lei. Paulo explica que a lei era como um aio, um tutor, que serviu até Cristo chegar. Agora a fé veio e já não estamos mais debaixo deste tutor. Ainda podemos destacar aqui que a Galácia era uma província romana na Ásia Menor, hoje onde fica situada a atual Turquia, habitada por povos de origens diferentes, e era uma região influenciada por uma cultura romana, grega e judaica, e que gerava muitos conflitos culturais e religiosos dentro da igreja. E assim como no tempo de Paulo, ainda há quem tente adicionar regras, rituais e tradições humanas à graça de Deus. Gálatas nos lembra que Jesus é suficiente e que voltar à escravidão da religiosidade é abandonar a liberdade do Evangelho. A mensagem da carta aos Gálatas para os nossos dias é extremamente atual e necessária, especialmente no tempo em que muitos vivem entre dois extremos, o legalismo religioso e a libertinagem espiritual. E o terceiro ponto da lição nos direciona a refletirmos a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para os nossos dias atuais. E o que podemos observar aqui é que graça não é mérito. Muitos hoje ainda pensam: Deus só vai me amar se eu fizer tudo certo. Preciso merecer a bênção de Deus. Gálatas nos liberta desse peso. Ele mostra que a salvação é um presente imerecido e que a vida cristã começa e continua pela fé em Cristo, não por esforço humano. Segundo, nos mostra acerca da liberdade
não religiosidade vazia. Muita gente vive presa às regras, tradições ou rituais, mas sem transformação interior. Gálatas nos lembra que Cristo nos libertou, não para vivermos soltos no pecado, mas para vivermos em liberdade com propósito, guiados pelo Espírito e não por pressões externas. Terceiro, Espírito e não carne. O cristão não deve ser guiado por impulsos, vícios, vaidades ou orgulho. A carta nos chama a andar no Espírito Santo, deixando que ele produza frutos como o amor, paz, paciência e domínio próprio. Quarto, unidade e valor igual em Cristo. Em tempos de divisões, preconceitos e rótulos, Gálatas nos lembra que em Cristo somos todos iguais, independente de raça, gênero, classe social ou passado. Então podemos observar muito bem que a mensagem central de Gálatas é que somos salvos unicamente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, não por nossos méritos, obras ou tradições religiosas. E essa graça nos chama a viver em verdadeira liberdade, guiados pelo Espírito Santo e não pelos desejos da carne, nem pela opressão da religião humana.